Olá, seja bem-vindo ao quarto episódio da série Retornar. Meu irmão, se você não é inscrito, vai lá, se inscreve, compartilha, deixa teus comentários lá nos nossos vídeos e dá um feedback do que você está achando dessa série. Vamos ao quarto episódio. Vamos lá? Quarto episódio. Hoje nós vamos partilhar a palavra em Eclesiástico 21, do 1 ao 4. Eclesiástico 21, do 1 ao 4. Fuga do pecado. Vamos ver o que o Senhor hoje Ele quer nos falar através dessa palavra. Fuga do pecado. Filho, pecastes, não o faças mais, mas ora pelas tuas faltas passadas, para que te sejam perdoadas. Porque se dela te aproximares, ela te morderá. Os seus dentes são dentes de leão, que matam as almas dos homens. Todo pecado é como uma espada de dois gumes. A chaga que ele produz é incurável. Aí você vai falar, Sérgio, falar sobre esse assunto? Ah não, mais uma partilha sobre pecado, mais uma vez falando sobre pecado. Meu irmão, em primeiro lugar, eu te pergunto, o que é o pecado? O que é pecado? Eu também, quando o Senhor me deu essa palavra, eu fiquei me pensando, o que é pecado? A gente tem vários significados, a gente tem várias formas de falar o que é o pecado, mas eu fui lá no Catecismo da Igreja Católica e fui pesquisar o pecado. O que é o pecado? Lá no Catecismo da Igreja Católica 386, vamos ver o que está escrito. O pecado está presente na história do homem. Seria inútil tentar ignorá-lo ou dar a esta realidade obscura outros nomes. Para tentarmos compreender o que é o pecado, é preciso, antes de tudo, reconhecer a ligação profunda do homem com Deus. Então, antes da gente falar o que é pecado, antes da gente tentar explicar o que é pecado, meus irmãos, primeiro nós temos que reconhecer, nós temos que identificar, nós temos que discernir qual é a ligação profunda do homem com Deus. Qual é a ligação marcante, forte com Deus? Qual é a tua ligação com Deus? Qual é a minha ligação com Deus? Meus irmãos, lá em Gênesis 1, a gente pode começar a partilhar sobre essa ligação que nós temos com Deus. Em Gênesis 1, logo lá no início da Bíblia, a criação. Em Gênesis 1, 26, está assim. Então Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Então, logo lá no início, isso foi o sexto dia da criação. Você viu lá, primeiro dia, segundo dia. Então, no sexto dia, Deus criou o homem e a mulher. Então, qual é a nossa relação que nós temos com Deus? Então, a nossa primeira relação, a nossa primeira ligação profunda que nós temos com Deus é do Criador. É aquele que nos criou, é aquele que nos deu a vida. Então, nós temos uma relação de pai para filho. Essa é a ligação que nós temos com Deus. Porque é um Deus que nos ama, é um Deus que não nos abandona, é um Deus que criou tudo e deu tudo para o homem. Então essa ligação profunda, essa ligação marcante e forte do homem com Deus, de nós com Deus, é uma ligação de amor.
É uma ligação de amor incondicional, porque não há sobre a terra alguém que nos ame, não importa como você esteja, pecador, errando, sujo, não importa, mesmo assim Deus te ama, porque Ele tem essa ligação de pai. Qual pai, meus irmãos? Óbvio que hoje em dia nesse mundo aí tem alguns pais que só Jesus na causa, mas qual é o pai? Qual é o pai que quer o mal do filho? Então o amor de Deus é superior a esse amor aqui da terra. Então é um amor incondicional, é um amor que nos ama apesar de todas as coisas. Ele está ali, ao nosso lado. É um amor de Criador, é aquele que nos deu a vida. Então essa é a ligação profunda e marcante com o nosso Senhor, com o nosso Deus. Então, vamos ver aqui o que continua falando aqui no catecismo. Fora desta relação, fora desta ligação que nós temos com Deus, o mal do pecado não é desmascarado em sua verdadeira identidade de recusa e de oposição a Deus. Então, fora desse amor, fora dessa ligação, quando nós estamos afastados de Deus, nós não conseguimos perceber a relação do mal, do pecado em nossas vidas. Nós não conseguimos enxergar, nós não conseguimos identificar que a verdadeira identidade do pecado é uma atitude contrária a Deus. É uma atitude contrária a todo esse amor, é uma atitude contrária a todo esse amor ágape, esse amor incondicional que Deus tem por nós, tudo aquilo que Ele quer de bom para nós, toda a graça que Ele derrama sobre cada um de nós. Então o pecado ele tem essa identidade de uma atitude contrária, uma atitude de recusa e de oposição a Deus. Então a realidade do pecado é mais particularmente a do pecado das origens, que é aquele pecado que nós temos pela nossa própria essência de ser humano, aquele que já nasce com a gente, que é o pecado original, só se entende à luz da revelação divina. Então esse pecado original, essa culpa que nós já carregamos, Deus da criação, nós só identificamos através da luz do Espírito Santo de Deus. Então se não for através do Espírito Santo de Deus, se não for através dessa relação de amor, se não for através dessa graça que Deus nos dá, que é o Espírito Santo, nós não entenderemos e nós não enxergaremos o que é o pecado. Sem o conhecimento de Deus que ela nos dá, não se pode reconhecer com clareza o pecado. E somos tentados a explicá-lo unicamente como falta de crescimento, como uma fraqueza psicológica, como uma consequência necessária e de uma estrutura social inadequada. Então, quando nós não estamos na graça do Espírito Santo, quando nós não vivemos pelo Espírito Santo, nós temos essa tendência a explicar o pecado como uma falta de crescimento. Ah não, ele está errando lá porque ele é jovem, ele ainda não amadureceu, ele ainda não tem o entendimento, é por isso que ele ainda está caminhando no erro. Nós temos essa tendência a explicar o pecado. Não, é uma fraqueza psicológica. Não, ele está nessa vida porque ele está com problema psicológico, ele está com depressão, então é por isso que ele está errando. Não, é porque a família é uma família desestruturada, é por isso que ele está por esse caminho. Então, meus irmãos, quando nós não estamos vivendo pela graça do Espírito Santo, quando nós não estamos vivendo essa relação marcante, essa relação de amor incondicional com Deus, nós temos essa tendência a explicar e a dar desculpa pelo pecado. Mas olha aqui, para terminar, só a explicação do que é o pecado. Somente à luz do desígnio de Deus, somente pela luz do Espírito Santo de Deus sobre o homem, compreende-se o que o pecado é um abuso da liberdade que Deus dá às pessoas criadas por ele, para que possa amá-lo e amar-se mutuamente. Então o pecado, meus irmãos, o pecado é isso. O pecado é um abuso da liberdade que Deus nos dá. Porque nós somos livres,
Nós podemos fazer o que quisermos, porque nós somos livres em Deus. Mas, como diz lá na palavra, tudo posso, mas nem tudo me convém. Nós abusamos dessa liberdade. Quando Deus nos permite, nós vamos lá, não, Deus é misericordioso, e vai lá e você abusa dessa liberdade. Então, através dessa palavra de Eclesiastes, o Senhor vem nos dizendo isso, através de todo o amor que Ele tem por nós, através de todo o zelo que Ele tem pela criatura dele, que Ele criou. Ele vem dizendo: filho, meu irmão, minha irmã, hoje o Senhor vem nos chamando de filho, meu filho amado, meu filho a quem eu tenho apreço. Não peques, meu filho, não abuse dessa liberdade que eu te dou. Então todo pecado é como uma espada de dois gumes. A chaga, a ferida aberta, a lesão da carne, o ferimento, o sofrimento, a aflição que ela produz é incurável. Eu acho que para alguns que já me conhecem, para aqueles que não me conhecem, essa série Retorno é um pouco um pouco dessa volta, é tentar curar essa ferida do abuso que eu fiz da liberdade com Deus. Deus me deu a liberdade de trabalhar aonde eu quisesse. Deus me deu a liberdade de conviver com quem eu quisesse. Mas foi através desse abuso, dessa liberdade, foi através desse uso incorreto da liberdade que eu acabei novamente tendo problemas na minha vida, que foi problemas com drogas. Então esse abuso da liberdade que Deus nos deu acabou me acarretando eu indo por um caminho que é um caminho sem volta. Então, meus irmãos, eu sempre falo, eu sempre terei problema com drogas. Eu sempre serei um viciado em drogas. Mas é aí porque essa ferida que essa droga, que esse troço causa na gente, é uma ferida que permanece aberta, é uma ferida incurável. Mas somente pela graça do nosso Senhor, somente pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por cada um de nós na cruz para nos livrar desse pecado, para nos aprisionar, para nos libertar dessa prisão. Somente Ele pode retirar eu e você, pode nos libertar eu e você desse abuso, dessa consequência do abuso que nós tivemos com essa liberdade que Deus nos dá. Então que hoje, através dessa palavra, nós tenhamos esse entendimento, nós tenhamos esse discernimento do que é o pecado. Porque você pode falar, não, o pecado é isso, o pecado é aquilo, o pecado é... Não, pecado nada mais é do que o abuso da liberdade que Deus nos dá. Da liberdade que nós conquistamos através de Jesus Cristo, o nosso Senhor, na cruz. Porque Ele foi o Cordeiro que se entregou por amor a nós, para a remissão dos nossos pecados, para a remissão das nossas faltas. Então que hoje nós possamos ter esse entendimento e ter um discernimento para não abusarmos dessa liberdade, para não fazermos o uso incorreto dessa liberdade que Deus nos dá. Então que essa palavra, talvez você pode falar, não, essa palavra não. Que essa palavra toque no coração de pelo menos um irmão, já é para a glória de Deus. Já é para a glória de Deus. Já é para a salvação de um irmão. Se essa palavra for para a salvação de um irmão, que seja para a glória de Deus. Amém? Então que nós possamos essa semana ter esse discernimento e esse entendimento de clamarmos o Espírito Santo de Deus, de clamarmos a graça do Espírito Santo, para que esse Espírito Santo venha nos retirar toda a venda espiritual, toda a cegueira espiritual, para sabermos o caminho que nós estamos andando e para que eu e você não abusemos da liberdade que Deus nos dá, para fazer uso correto dessa liberdade que Deus nos dá. Amém? Deus os abençoe.